Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Hoje o cooperador Denis está lá no Santa Rita, né, irmãos? O Vitor também. O irmão Everaldo também está lá. E nós estamos aqui, reunidos. Abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, irmãos. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 3, irmãos. Glória a Jesus. Vencemos mais um dia, né, irmãos? Mais um dia estamos aqui reunidos. Isso é uma vitória, irmãos. No mundo espiritual, isso é uma vitória. Para o mundo é loucura, né, irmãos? Para o mundo é loucura. Todo mundo que presenciou nosso dia aí, né, irmãos? Muitos podem dizer assim, né? Ah, se fosse eu, estava em casa descansando, né? Se fosse eu, estava relaxando em casa. Mas nós estamos buscando aquilo que é mais precioso, irmãos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, diz assim, irmãos, aqui o apóstolo Paulo dá conselhos aqui para Timóteo, né, irmãos? E esse conselho, ele se estende a cada um de nós, irmãos. Diz assim, ó, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo o que, irmãos? Então a doutrina de Cristo, né, irmãos, é segundo a piedade. Aí versículo 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas grande ganho a piedade com o que, irmãos? Contentamento. Piedade, né, irmãos? Piedade aqui se refere ao temor de Deus, né, irmãos? Reverência, né? É nós valorizarmos o que Jesus fez por cada um de nós. Isso é piedade, né, irmãos? Então, grande é isso com contentamento. Se estivermos contentes, irmãos, se formos homens e mulheres piedosos, homens e mulheres que valorizam o sangue derramado por nós, que valoriza o que Jesus tem feito por nós, com contentamento, o ganho é grande demais, irmãos. É grande demais. Mas o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo aqui, por quê, irmãos? Porque existiam homens que já estavam se corrompendo, né, irmãos? Com doutrinas várias, né? Doutrinas várias, para quê? Para ganharem com isso. Ganhar o quê, irmãos? O ganho não é só dinheiro, né, irmãos? Quando a gente olha para isso, a gente logo pensa naqueles que pregam por dinheiro, aqueles que querem arrancar dinheiro do povo. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas se corrompem não só para ganhar dinheiro, elas se corrompem pelo engano mesmo, o engano do pecado, irmãos. Então, o engano do pecado muitas vezes faz com que as pessoas agradem a própria carne ou agradem a carne de outros, e com isso elas se corrompem e elas formam uma doutrina. E elas pregam e as pessoas acreditam e embarcam nessa loucura aí, né, irmãos? Que é, naquela época já tinha, hoje já tem. Mas nós, como cristãos verdadeiros, irmãos, temos que olhar para a palavra e entender o nosso mundo espiritual, né, irmãos? O mundo que vivemos. O mundo espiritual, como que é, né, irmãos? Como que funcionam as coisas. Então, o mundo espiritual, irmãos, nós sabemos que no mundo espiritual há o Espírito Santo, no mundo espiritual há demônios, no mundo espiritual há engano e há também a verdade, irmãos. Então, aquele que está na verdade, aquele que preserva a verdade, aquele que se preserva na verdade, ele vai vencer, irmãos, todas as coisas. Mas com contentamento, irmãos. Se não houver contentamento, o negócio não funciona. Então tem que haver contentamento, né, irmãos? Em tudo que acontecer em nossas vidas. Não importa se é algo que o mundo tem por bom ou o mundo tem por ruim. Aconteceu em nossas vidas. Irmãos, nossas vidas estão em Cristo. As nossas vidas estão nas mãos dele. Então não importa o que acontecer, nós temos que ter contentamento. Falar assim, pera lá, está acontecendo isso comigo? Jesus está permitindo.
Porque se ele não permitisse, não aconteceria. Ah, mas é algo ruim. Não, não é algo ruim. É algo ruim para os meus olhos carnais. É algo ruim para o meu ego. É algo ruim para a minha carne. Mas para o Espírito não é ruim, porque meu Espírito é dele. Então ele comanda a minha vida, ele sabe o que deve ou não acontecer comigo. E ele vai permitir se ele achar que tem que permitir. Se ele achar que não tem, ele não vai permitir. Então, a pessoa que pensa dessa forma, irmãos, ela tem contentamento. Ela crê no poder de Deus, ela está firme em Cristo e ela tem contentamento. Do contrário, irmãos, vai haver descontentamento. Porque o mundo proporciona isso, o engano proporciona isso. As doutrinas várias proporcionam isso. Então hoje para a pessoa permanecer fiel a Cristo, ela tem que fechar os ouvidos para o mundo e abrir os ouvidos para o Espírito Santo. Porque se ela abrir os ouvidos para o mundo vai pregar que o cristão é bobo. O mundo vai pregar que não compensa seguir na caminhada com Cristo. O mundo prega o seguinte, irmãos, o mundo prega que o mal já venceu o bem, que o mal leva vantagem em relação ao bem. As pessoas falam assim, irmãos, para que ser justo? Para que fazer as coisas certo? Fulano A, B, C faz tudo errado e dá tudo certo para ele. Por que os jovens vão estudar, vão trabalhar, vão ter uma vida digna? Se os outros jovens estão roubando, estão matando e não acontece nada com eles. Como se não acontecesse mesmo, irmãos. Então o mundo já está acreditando nisso. O mundo já está acreditando que é melhor ser desonesto do que ser honesto. O mundo está acreditando já que é melhor você roubar, e se você for para a cadeia, você vai ficar 2, 3 dias lá e vai sair, e lá você vai comer do bom e do melhor de graça, e você não vai sofrer no trabalho. O mundo já está acreditando nisso. Isso é um engano, irmãos, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Na cadeia não tem momento de paz lá dentro, irmãos. Lá ninguém come do bom e do melhor, não. Lá os presos comem comida revirada, o negócio lá é feio, é ruim. Eles não têm lugar bom para dormir. Eles estão em trevas lá, mas eles se adaptam àquilo. O ser humano se adapta a tudo. E aí quem está de fora, às vezes olha as reportagens, olha as pessoas dizendo e acredita no falso entendimento. E aí o cristão, muitas vezes, irmãos, embarca nisso daí, e o cristão passa a achar que seguir a doutrina de Cristo, que seguir a palavra da verdade, que seguir o que o Espírito Santo prega, não compensa. Porque vê o mundo andando, o mundo vai. O mundo, as pessoas fazem o que querem e elas se dão bem. E se o cristão ir por esse caminho, ele está perdido, irmãos. Está perdido porque não compensa, esse caminho não compensa. Ainda que a aparência seja boa, é ruim. É ruim. Você não vê nas redes sociais ninguém entrando nas redes sociais, tirando uma foto depressiva e dizendo, eu estou em depressão. Você não vê isso daí. Você vê a pessoa depois de meses que ela acha que saiu da depressão, ela falar, eu passei por uma depressão, mas eu venci. É isso que você vê. Mas você não vê a pessoa pedindo socorro, a pessoa pedindo ajuda, você não vê a pessoa tirando uma foto descabelada lá, porque não tem ânimo para fazer nada. Você não vê isso daí. Você vê as pessoas felizes ali, vê as pessoas animadas, viajando e tirando fotos, selfies. E a pessoa está caída, detonada, endividada, está com depressão, tá mal, irmãos, está mal. Mas é um engano, é o falso entendimento. Então, irmãos, a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Lá em João capítulo 19, a gente vê uma situação aqui bem clara, né, irmãos? Que aconteceu com Jesus, né? João capítulo 19. Aqui Jesus perante Pilatos, né, irmãos? Perante Pilatos, tinham prendido Jesus. E Jesus aqui estava num momento difícil, né, irmãos? Um momento que para o mundo é loucura. Imagine um homem que ele curou pessoas enfermas de enfermidades de nascença, coxos, paralíticos. Ele ressuscitou morto, ele expulsou demônios, ele fez sinais, prodígios, e se apresentou como filho de Deus, e falou para o povo judeu que eles tinham por pai ao diabo, declarou abertamente que o Deus do Antigo Testamento não tinha nada a ver com o pai dele,
E nesse momento aqui ele está sendo entregue para ir para a cruz, irmãos. E ele está nas mãos aqui de uma autoridade, né, irmãos? Está nas mãos de uma autoridade. E aqui, João capítulo 19, versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e fez o que, irmãos? Açoitou. Então esse homem aqui, cheio de autoridade e poder, irmãos, ele foi lá e açoitou Jesus. Açoitou o próprio Deus. E ele tinha tanto poder e tanta autoridade, mas ele não tinha certeza de que Jesus era Deus. E aí ele diz aqui, ó. E aí diz aqui no versículo 2: E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe o que, irmãos? Bofetadas. Então vestiram Jesus como um palhaço ali, né, irmãos? Para ele ser envergonhado mesmo, e davam bofetadas nele ainda. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis que vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Então Pilatos pegou, depois que açoitou ele, depois que deixou os soldados lá, pôr a veste feia nele, dar bofetada nele, levou ele para fora e falou assim: olha, eu não vejo crime nenhum nele, não vejo mal nenhum nesse homem. Aí versículo 5: Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos: Tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Aí versículo 7, ó. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Aí versículo 8, ó. Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Olha que coisa, irmãos. Esse homem cheio de autoridade e poder fez o que fez com Jesus. Aí faz uma pergunta para Jesus e Jesus fica calado, não responde nada. Feriu o ego dele ou não feriu, irmãos? Aí ele fala para Jesus: Você não sabe com quem você está falando? Você está falando com um homem que tem autoridade para te crucificar e tem autoridade para te soltar. Irmãos, isso os demônios querem fazer com a gente também. Isso, as lutas que enfrentamos, as tribulações que enfrentamos, elas dizem isso para nós. E aí, olha o que Jesus responde aqui, ó. Versículo 11: Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então ele diz para Pilatos: olha, você pensa que tem autoridade, contra mim você não tem autoridade nenhuma. E se você está fazendo isso comigo, você deixou de fazer com aquele que tem mais pecado que eu. Então a autoridade que você tem, ele deixa bem claro: você só tem autoridade para fazer alguma coisa contra mim, porque do alto te é dado, porque se não fosse você não teria. E aí diz aqui, ó, versículo 12: Desde então Pilatos procurava o que, irmãos? Soltá-lo. Mas os judeus gritavam dizendo: Se soltas estes, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra quem, irmãos? Contra César. Aí a gente já começa a ver a autoridade desse homem, para onde vai, irmãos? Para onde vai a autoridade que ele tinha? Porque ele disse para Jesus que ele tinha poder para crucificar, tinha poder para soltar. E quando ele quis soltar Jesus, já trucaram ele, falaram assim: ó, pera lá, se alguém se faz filho de Deus, se você apoiar isso, você é contra César. Aí o que ele faz, irmãos? Versículo 13, né, ó. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal para o lugar chamado Listóstrato. E em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. E eles
bradaram: tira, tira, o crucificam. E disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse o que, irmãos? Crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Então esse homem aqui, irmãos, não tinha autoridade nenhuma, né, irmãos? Nenhuma. Porque ele se corrompeu, ele viu que em Jesus não tinha problema nenhum com ele, ele quis soltar Jesus, mas quando colocaram ele contra a parede, e ele viu que a autoridade dele ia diminuir, ele viu que ele ia ser inimigo de César, não convinha isso para ele, ele falou o quê? Crucifique, e já era, irmãos. E já era. Mas uma coisa, Jesus disse, nós temos que trazer para nós, irmãos. Demônio nenhum tem autoridade contra nossas vidas, se não for por permissão de Deus, irmãos. Ninguém pode fazer, ninguém nada, pode fazer nada contra nós, se Jesus não permitir que seja feito. Porque se Ele não permitir, não acontece. E se Ele permitir, nós temos que ter confiança, irmãos, que Ele vai nos ajudar. Porque a palavra diz, irmãos, que não veio sobre nós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podemos suportar. Então a tentação vem, a tribulação vem, a luta vem. Isso faz parte, irmãos. É necessário que seja assim. O cristão, ele é forjado, o cristão, ele é reforçado, a fé dele, a esperança, é na tribulação, é na luta, é na tentação. Quando nós vencemos, nós somos melhorados a cada dia. Nós somos fortificados, irmãos. Isso faz parte. Não existe batalha, não existe uma trajetória cristã se não for essas coisas. Então o diabo, ele acha que ele está fazendo mal para nós. Na verdade, irmãos, aquele que pertence a Deus, aquele que está firme com Jesus, só vai ganhar. Não importa se ele está passando por luta, dificuldade, ou se ele está no momento mais tranquilo. Ele só está ganhando, nunca está perdendo, nunca. Pilatos achou que iam fazer mal para Jesus, entregou Jesus. Mal sabia ele que ele estava entregando ali a salvação a todos os povos, irmãos. Não somente ao povo judeu, mas a todos, né? E hoje essa salvação, ela chegou até nós, irmãos. Então não há nada, né? Nada que possa nos afligir. Nós temos que estar firmes, né, irmãos, nas promessas de Jesus. Então, como o apóstolo Paulo orienta Timóteo, irmãos, se alguém prega outra doutrina, se o mundo prega outra doutrina, se para o mundo as coisas, né, tá do jeito deles, problema deles. Nós temos que estar firmes, é no Evangelho, irmãos, é no Novo Testamento. É como Jesus ensinou, né, irmãos? É como Jesus ensinou. Seguir os mandamentos, ter força, firmeza, né, em Cristo, e as coisas vão acontecer, irmãos. Uma vida piedosa, uma vida, irmãos, de reverência, uma vida de comunhão, né? Comunhão com o Pai, comunhão com Jesus. Isso aí, irmãos, a gente demonstra é no dia a dia. É rejeitando as ofertas do mundo, é rejeitando a aparência do mal, é tendo atitude, irmãos, quando tiver que ter atitude, não a atitude que Pilatos teve. Pilatos estava convicto ali que Jesus não era tudo aquilo que o povo judeu estava dizendo. Ele não encontrou em Jesus dolo, não encontrou problema ali não. Só que pela corrupção, né, irmãos, a corrupção que ele estava envolvido ali, ele entregou Jesus. Então a autoridade que ele achou que tinha, não tinha coisa nenhuma, né, irmãos? Não tinha coisa nenhuma. Era necessário que Jesus fosse para a cruz e ele foi para a cruz. Nem Pilatos impediu ele de ir para a cruz e nem ninguém impediu. Ele foi. Se Jesus não tivesse o apoio do Pai, ele já teria sido apedrejado logo no começo do ministério dele, irmãos. Logo no começo do ministério dele. A hora que ele, muitas vezes ele saiu do meio da multidão lá, em oculto, a palavra diz, para quê? Para não ser apedrejado ali, para não morrer antes do tempo, né? Então as coisas aconteceram no momento certo, a salvação ela chegou, a salvação cumpriu o propósito e venceu, irmãos. E assim também é em nossas vidas, né, irmãos? Vai ter dias, né? Vai ter dias que as lutas vão querer falar conosco, né? O diabo vai querer lançar uma sugestão, o diabo vai querer pôr na nossa cabeça de que não vale a pena seguir, né, Jesus, que vale mais a pena seguir com o mundo, o curso do mundo. Irmãos, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O mundo não tem autoridade nenhuma. O mundo não tem autoridade, as pessoas não têm autoridade, irmãos. As pessoas, elas estão em trevas. E não importa, irmãos, independente daquele que tem dinheiro, independente daquele que tem prestígio segundo o mundo, eles não têm nada.
Tudo é corruptível, tudo passa e pode passar num piscar de olhos. A pessoa ela está com saúde, bem, está bem, fez todos os exames e está bem. Quando é daí um mês, 2 meses, aparece uma enfermidade e derruba. A pessoa ela tem dinheiro, tem saúde. Aí o casal vai mal, um trai o outro, acabou a família. A pessoa se afunda, porque destruiu a família. Então o diabo ele opera, irmãos, opera na vida das pessoas. Em Cristo a coisa muda de figura. Por quê, irmãos? Porque nós temos um Senhor que é puro, verdadeiro e que nos ajuda e que garante, irmãos, basta cada um de nós levar uma vida piedosa com contentamento e as coisas acontecem naturalmente, irmãos. Naturalmente. No mundo as pessoas falam assim: eu confio no meu marido porque ele é fiel a mim. Não é assim? Eu confio no meu marido porque ele é fiel a mim. Eu confio na minha esposa porque é fiel a mim. Fiel a mim o quê, irmãos? A pessoa tem que ser fiel a Jesus. A única segurança que se tem, irmãos, é quando a pessoa é fiel a Jesus. Não adianta o casal querer ser fiel um ao outro somente. Não, tem que ser fiel a Jesus. Porque se for fiel a Jesus, vai ser fiel à esposa, vai ser fiel ao esposo, vai ser fiel aos irmãos. Se não for fiel a Jesus, não vai ser fiel a ninguém, irmãos, porque o diabo vai entrar no meio. O diabo faz a festa. O meu filho é fiel a mim. Não, o meu filho tem que ser fiel a Jesus primeiramente. Porque se ele for fiel a Jesus, automaticamente ele vai ser fiel a mim. Se eu for fiel a Jesus, vou ser fiel à minha família. Se não houver fidelidade, irmãos, entre a pessoa e Jesus, não existe segurança nenhuma, irmãos. Nenhuma. A segurança que nós temos é a fidelidade ao Evangelho. É a fidelidade a Cristo. É a Ele, irmãos. Nele está concentrado todo o poder. Ele disse lá em Mateus 28, ele diz: é-me dado todo o poder. Aonde, irmãos? No céu e na terra. Os irmãos sabem, de cor isso daí. No céu e na terra. Se é dado a ele todo o poder na terra, quem é o diabo terreno, irmãos, que vai poder fazer alguma coisa contra nossas vidas, sem a permissão dele? Ninguém, não tem como isso daí, irmãos. Não tem como isso daí. Se a lei e o pecado não teve poder sobre ele, ele venceu a lei e ele venceu o pecado. Onde está a condenação, irmãos? Tira a lei e tira o pecado. Como pode haver condenação? Como pode haver morte? Sem lei e sem pecado, tem como haver morte, irmãos? Não tem como. Se ele venceu a lei e venceu o pecado, e isso não tem poder sobre a minha vida, irmãos, eu estou seguro. Só que para eu estar seguro, eu tenho que ter piedade, reverência a Ele, amor à sua palavra e contentamento. E aí eu vou ter amor à igreja, eu vou ter amor à palavra, eu vou ter amor ao Espírito Santo, eu vou ter amor aos mandamentos dele. As coisas vão fluir automaticamente. Do contrário, irmãos, é engano, é outra doutrina, falsas doutrinas. São palavras, irmãos, vãs, né? Palavras vãs. Palavras se vão, né? Palavras se vão, mas a atitude cristã é o que permanece, irmãos. Então, cada um de nós temos que ter a palavra selada em nosso coração e nosso entendimento. Mas, acima de tudo, irmãos, temos que ter a atitude cristã. A atitude cristã, irmãos, ela é contra a corrupção, ela é contra ceder para o pecado, para o engano, para o erro, para a mentira. A atitude cristã é importante demais para nós, irmãos. Cada um de nós precisamos ter isso daí. Porque no dia a dia nós vamos precisar disso daí. Né, irmãos? Vamos precisar disso daí. A nossa caminhada cristã ela é longa. Por quê? Porque estamos na carne, né, irmãos? Estamos na carne, então a caminhada é longa. 100 anos para nós, irmãos, é uma eternidade. Para Deus, irmãos, isso aí não é nada. Não é nada. Para Deus é um piscar de olhos. Para nós é uma eternidade. A gente padece nesse mundo, irmãos. E depois, chega no fim da vida, a gente fala assim: passou tão rápido, passou que eu nem vi. Meus filhos cresceram e eu não vi o crescimento. Irmãos, é a prova mais clara de que nós vivemos um engano aqui nesse mundo, irmãos. Vivemos um engano. A pessoa sai para trabalhar, ela chega em casa e ela fala assim: o dia não passava nunca. Olha, hoje o dia foi terrível. O dia, olha, foi tribuloso. Parece que nunca ia acabar esse dia. E eu orando para acabar logo esse dia, e o dia não acabava. Aí quando a pessoa está com 80 anos,
Ah, passou que eu nem vi. Que engano que é esse, irmãos? Que loucura que é essa? É retardado ou o que é, irmãos? Porque se quando estava passando pela tribulação, o tempo não passava. Quando chega no fim da vida, que tem que estar firme com Cristo e alcançar a coroa, vem com essa ladainha, passou que eu nem vi. Não é, irmãos? Isso é a prova mais clara do engano, irmãos, do erro. É a prova mais clara. O cristão não, o cristão tem que acordar de manhã e falar assim, olha, não estou nem preocupado se vai demorar ou não vai demorar. Eu vou vencer esse dia. Eu vou viver esse dia. Para a honra e glória de Jesus. Chegou no final da vida, faz que nem o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Não adianta ladainha. Não adianta, ele não fez isso, irmãos. Jesus não fez isso, o apóstolo Paulo não fez isso, os apóstolos não fizeram isso. Os apóstolos viveram cada segundo de suas vidas honrando e glorificando a Jesus e dando honras e glórias a Ele e agradecendo a Ele. Nós também somos assim, irmãos. Acordamos de manhã, vivemos o dia, enfrentamos o dia, quando chega a noite, glória a Jesus, venci um dia. E como que eu glorifico a Deus? É vindo, estar junto com os irmãos, é estando em comunhão com Ele, as coisas do alto, é a melhor forma, irmãos, não é? E as coisas vão acontecer, irmãos, né? De acordo com o que Ele quer, irmãos, não de acordo com o que a gente quer, porque a gente muitas vezes quer errado, mas de acordo com o que Ele quer, e eu tenho certeza que os irmãos vão ser muito abençoados, amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Jesus? Irmão Luiz, faz a obra aqui, irmão.